Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 66. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulo 17, também Deuteronômio, capítulos 17 e 18, além de Salmos, número 97, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: Dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire os turíbulos que estão no meio do incêndio e espalhe ao longe o fogo, pois são objetos consagrados. Com os turíbulos desses homens, que pecaram e perderam a vida, façam-se lâminas para cobrir o altar, porque foram apresentados ao Senhor e estão santificados. Ficarão como um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar tirou, pois, os turíbulos de bronze que os homens consumidos pelo fogo tinham apresentado ao Senhor, e fez deles lâminas para cobrir o altar. Isso devia servir de memorial para os israelitas, a fim de que nenhum estranho à linhagem de Arão se aproximasse para oferecer incenso ao Senhor, temendo-lhe acontecesse o mesmo que a Coré e a seus homens, como o Senhor tinha declarado pela boca de Moisés. Ora, no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão. Matastes o povo do Senhor, diziam eles. E crescendo o tumulto, Moisés e Arão voltaram-se para o lado da tenda de reunião e viram a nuvem que a cobria, e apareceu a glória do Senhor. Eles foram e colocaram-se diante da tenda de reunião, e o Senhor falou a Moisés: Afastai-vos do meio dessa assembleia, pois vou devorá-la num instante. Prostaram-se por terra, e Moisés disse a Arão: Toma o turíbulo, põe-lhe fogo do altar, deita-lhe incenso por cima, e vai depressa ao povo para fazer expiação por ele, porque acendeu-se a cólera do Senhor, e o flagelo começa. Arão, obedecendo à palavra de Moisés, tomou o turíbulo e correu ao meio da assembleia, pois a praga começava já no meio do povo. Deitou nele o incenso e fez a expiação pelo povo. Colocando-se de pé entre os mortos e os vivos, deteve o flagelo. Com esse golpe morreram 14.700, além dos que tinham perecido na rebelião de Coré. Arão voltou para junto de Moisés, à entrada da tenda de reunião, e o flagelo terminou. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, que eles te deem uma vara por tribo, ou seja, 12 varas de todos os príncipes das 12 casas patriarcais. Escreverás o nome de cada um na sua vara. Na vara de Levi escreverás o nome de Arão, porque haverá uma vara por tribo. Colocarás as varas na tenda de reunião, diante do testemunho, no lugar onde me encontro convosco. E eis que a vara de meu eleito florescerá, e, desse modo, farei cessar diante de mim as murmurações dos filhos de Israel contra vós. Moisés falou aos israelitas e todos os príncipes lhe deram a vara, um de cada tribo, ou seja, 12 varas pelas 12 tribos, entre as quais também a de Arão. Moisés as pôs diante do Senhor na tenda do testemunho. Voltando no dia seguinte, entrou no pavilhão, e eis que tinha florescido a vara de Arão, pela tribo de Levi. Tinham aparecido botões, saído flores, e amadurecido amêndoas. Moisés levou todas as varas de diante do Senhor aos israelitas. Eles viram o prodígio e receberam cada um a sua vara. O Senhor disse então a Moisés: Torna a levar a vara de Arão para diante da tenda do testemunho, e seja ali conservada como um sinal para todos aqueles que quiserem revoltar-se, e assim possa pôr um termo às murmurações diante de mim, para que não morram. Moisés executou a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Os israelitas disseram a Moisés: Nós pereceremos, estamos perdidos. Sim, estamos todos perdidos. Qualquer que se aproxime do tabernáculo do Senhor morre. Acaso seremos todos exterminados? Deuteronômio, capítulos 17 e 18. Não imolarás ao Senhor teu Deus touro ou ovelha que tenha defeito ou qualquer outra deformidade, porque isso é abominação aos olhos do Senhor teu Deus. Se encontrar no meio de ti, em uma das cidades que te dá o Senhor, teu Deus, um homem ou uma mulher, que faça o que é mal aos olhos do Senhor, teu Deus, violando sua aliança,
indo servir outros deuses ou adorando o sol, a lua ou o exército dos céus, o que eu não mandei, se te derem aviso disso, logo que o souberes, farás uma investigação minuciosa. Se for verdade o que se disse, se verificares que realmente se cometeu tal abominação em Israel, farás conduzir às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu essa má ação, e os apedrejarás até que morram. Sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morrerá aquele que tiver de ser morto, mas não será morto sobre o depoimento de uma só. A mão das testemunhas será a primeira a feri-lo, para matá-lo, depois a mão de todo o povo. Assim extirparás o mal do meio de ti. Se aparecer uma questão cujo juízo te seja muito difícil de fazer, assassinato, disputa, ferida, um processo qualquer em tua cidade, terás o dever de subir ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Irás ter com os sacerdotes da linhagem de Levi e com o juiz que estiver em exercício nesse momento, para consultá-los, e eles te dirão a sentença, a pronunciar. Procederás conforme a decisão que eles te comunicarem, no lugar escolhido pelo Senhor, e cuidarás de conformar-te às suas instruções. Agirás segundo as instruções que te tiverem dado, e conforme a sentença que te tiverem ditado, sem te apartares do seu parecer, nem para a direita nem para a esquerda. Aquele que, por orgulho, recusar ouvir o sacerdote que estiver nesse tempo a serviço do Senhor, teu Deus, ou o juiz, esse homem será punido de morte. Assim tirarás o mal do meio de Israel. O povo, ao sabê-lo, será possuído de temor, e não se deixará levar pelo orgulho. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tiveres tomado posse dela, e nela te estabeleceres, se disseres, quero ter um rei sobre mim, como tem todas as nações que me cercam, elegerás aquele rei que o Senhor, teu Deus, tiver escolhido, e este será um dos teus irmãos. Não poderás escolher para rei de Israel um estrangeiro que não seja teu irmão. Somente que esse rei não possua cavalos, e não reconduza o povo ao Egito, para adquirir numerosa cavalaria, porque o Senhor vos disse, não volteis mais por esse caminho. Guarde-se também o rei de multiplicar suas mulheres, para que não suceda que seu coração se desvie de Deus. Tampouco ajuntará ele grande quantidade de prata e ouro. Quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia desta lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Conservará essa cópia consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer o Senhor, seu Deus, e a observar todos os artigos desta lei, pondo em prática todas as suas prescrições. Assim, não se elevará o seu coração acima de seus irmãos, e ele não se apartará da lei, nem para um lado, nem para o outro, e desse modo terá, assim como os seus filhos, um longo reinado no meio de Israel. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Viverão dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor, que é a sua parte. Não terão herança entre seus irmãos. O Senhor mesmo é a sua herança, como ele lhes disse. Esse é o direito devido aos sacerdotes pelo povo. Por aqueles que oferecerem em sacrifício um boi ou uma ovelha, darão ao sacerdote a espádua, as mandíbulas e o estômago. A ele darás as primícias de teu trigo, de teu vinho e de teu óleo, e as primícias da lã de tuas ovelhas. Porque o Senhor, teu Deus, escolheu-o dentre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante do Senhor, e oficiar perpetuamente em nome do Senhor. Quando um levita vier de uma cidade situada em qualquer ponto de Israel, dirigindo-se espontaneamente ao lugar escolhido pelo Senhor, para oficiar em nome do Senhor, seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que nesse tempo assistem diante do Senhor, receberá a mesma porção dos alimentos que os outros, independentemente do produto da venda de seu patrimônio. Quando tiveres entrado na tenda que o Senhor, teu Deus, te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à inovação, ou à invocação dos mortos, porque o Senhor, teu Deus, abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor, teu Deus, não permite. O Senhor, teu Deus, te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir.
Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando lhe disseste no dia da Assembleia: Ó, não ouça eu mais a voz do Senhor, meu Deus, nem torne a ver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: Está muito bem o que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta como tu, dentre seus irmãos. Minhas palavras porei em sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas, ao que recusar ouvir o que ele disser de minha parte, pedirei contas disso. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Se disseres a ti mesmo: Como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente. Não temas. Salmo 97, da Bíblia Ave Maria. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele operou maravilhas. Sua mão e seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor fez conhecer a sua salvação. Manifestou sua justiça à face dos povos. Lembrou-se de sua bondade e de sua fidelidade, em favor da casa de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor, povos todos da terra. Regozijai-vos, alegrai-vos e cantai. Salmodiai o Senhor com a cítara, ao som do saltério e com a lira. Com a tuba e a trombeta, elevai aclamações na presença do Senhor Rei. Retumba o mar e tudo o que contém, o globo inteiro e os que nele habitam. Que os rios aplaudam, que as montanhas exultem em brados de alegria, diante do Senhor que chega, porque ele vem para governar a terra. Ele governará a terra com justiça e os povos com equidade. Muito bem. Então, nós tivemos a história de novamente uma rebelião, onde o povo de Israel é posto à prova, essencialmente. Quando o Senhor diz a Moisés para pegar todas as varas e marcar os nomes de todos os pais de família das 12 tribos nelas, incluindo Arão, levá-las até o templo do Senhor, e a vara de Arão é aquela que floresce. Isso significa que Deus sabe que todos querem ser sacerdotes e servir no templo, mas só será aquele que é da família de Arão, da tribo de Levi. Nós ouviremos o desenvolver dessa história nos próximos dias. Nos capítulos de Deuteronômio de hoje, nós ouvimos as formas proibidas de adoração. Não somente a questão de voltar-se para outros deuses, mas também que tipo de coisa podemos oferecer a Deus. Portanto, se houvesse uma ovelha ou boi ou gado defeituoso, essa oferta não deveria ser dada a Deus. Isso nos lembra claramente do fato de que damos a Deus o nosso melhor, e é isso que somos chamados a fazer. Se alguém se afastar, como o capítulo 17 diz, e oferecer a deuses diferentes, a justiça de Deus se faz clara, porque está escrito na lei que se essa acusação for feita por uma pessoa apenas, não será suficiente. Serão necessárias testemunhas, que devem confirmar a adoração àquele outro Deus. E mesmo assim, para que a pena capital seja aplicada, é que a pessoa que vai atirar a primeira pedra tem que ser o acusador, uma das testemunhas. Lembremos que esse é um tempo difícil, onde esse povo vem de um estado sem lei alguma. Então esses são os passos para a justiça da época. Então as testemunhas estariam expostas também, porque dar falso testemunho e depois ser a primeira pessoa a tirar a pedra é um grande custo para o ser humano. Essa é a sabedoria sendo aplicada para conter esse povo em seu tempo. Ainda no capítulo 17, nós temos as limitações da autoridade real. Israel não tem um rei, e por muito tempo não terá, até a chegada do rei Saul. Mas há instruções aqui que dizem que, quando o povo vier pedir por um rei, eis o que o rei deve fazer. Não pode coletar cavalos para si mesmo, porque isso seria reunir um exército para si. Também não deve multiplicar o número de esposas, para que seu coração não se afaste de Deus. Isso nós ouviremos acontecer na história do rei Salomão, que teve 300 esposas e 700 concubinas, onde seu coração começa a se afastar de Deus. E essa é uma das razões pelas quais, neste capítulo 17, também diz que o rei deve ler a lei todos os dias, para lembrar-se da lei de Deus e não se afastar dele. E em Deuteronômio capítulo 18, nós temos as práticas abomináveis, como se voltar para um feiticeiro ou um adivinho, necromante, mas temos também Deus prometendo que levantará para eles um profeta como Moisés, dentre seus irmãos, e que eles devem ouvi-lo. Finalmente, esse profeta como Moisés será o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das profecias para a vinda de Cristo.
há outros profetas, mas Jesus é aquele que cumpre isso, de ter o grande papel de profeta. Então hoje fazemos nossa oração em volta daquilo que Deus tem para nós no futuro e como nos comportamos já agora no presente. Não nos tornemos os católicos que sabem somente acusar aqueles que não cumprem a lei. Isso, de certa forma, tem sua importância para sabermos com quem estamos lidando, mas tenhamos como prioridade a busca pela semelhança a Cristo. Nos cabe essa busca para verdadeiramente sabermos como conviver com cada um ao nosso redor, tendo em vista o mais agradável ao Sagrado Coração de Jesus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.